Olá, sejam bem-vindos ao canal Resposta de Deus. E hoje nós vamos tratar de um assunto muito polêmico, é um assunto que todo mundo ouve falar, mas ninguém quer explanar, esmiuçar, procurar entender à luz da palavra. Prefere especular, ficar com aquilo que a televisão fala, que os jornais, a mídia fala. E vamos explanar esse assunto. Mas antes quero te pedir, você se inscreve nesse canal, apoia esse trabalho. Tem muita coisa boa sendo postada nesse canal. Se inscreve no canal, ative o sininho para quando a gente postar outro vídeo aqui você ficar sabendo. Dê seu like, dê seu joinha, faça seu comentário. Isso é muito importante para esse canal. É importante para o trabalho. Como todo mundo pede, né? Em todo canal a gente pede para se inscrever, pede para dar o like. Enfim, é isso aí. Temos visto aí já há vários anos, e volta e meia esse assunto aparece, a questão dos alienígenas, né? Dos OVNIs e tal que aparecem. Apareceu em Magé, disse que caiu um no Rio de Janeiro em Magé, o outro lá em Varginha. Mas diante da palavra de Deus que está em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14, diz assim: E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, pois o fim dos quais será conforme as suas obras. Essas aparições que têm acontecido aí, essas luzes, o próprio Satanás e seus anjos, seus demônios, seus principados, anjos caídos, eles têm operado esse engano na humanidade, colocando na mente das pessoas que existem seres de outros planetas, seres mais evoluídos, seres mais inteligentes, para que as pessoas coloquem a sua fé total, 100% nessas coisas, mas não queiram colocar a fé na palavra de Deus. E essa é uma guerra espiritual. Muita gente não entende, não sabe, é uma guerra espiritual. E a arma que os demônios têm é usar o engano, ou seja, para confundir as pessoas. O Evangelho fala de justiça, o Evangelho fala de salvação, de perdão, de arrependimento, de vida eterna. Mas a questão dos OVNIs só ficam falando que eles são de outra dimensão, que eles vêm em paz, na missão de paz, mas é uma coisa meio obscura, porque a pessoa vê uma luz, mas aquela luz não, os aviões, né? O exército americano vê algumas luzes e tal, algumas aparições, mas é uma coisa incógnita. Olha, se houvesse a intenção, se fosse alguma coisa boa para ajudar ao planeta Terra, vamos supor assim, né? Se fosse alguma coisa boa, eles já teriam dito, já que nós somos mais inteligentes que o povo da Terra, então vamos orientar o povo para que não aconteça mais desastres, não aconteça mais terremotos nem furacões, vamos orientar qual o tipo de semente as pessoas vão poder plantar para produzir mais? Qual o tipo de atitudes políticos devem tomar para melhorar a vida de um país? Não, não acontece nada disso. Só fica essa história, filme falando sobre isso, mas na prática a gente não vê resultado positivo algum. E as pessoas vão se alienando, as pessoas têm o prazer, têm a vontade ávida de acreditar nisso, mas não abrem o coração para Deus. Não querem se arrepender das suas maldades e dos seus pecados. E quando se fala em arrependimento, a pessoa fala assim: não, eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca assaltei, então por que eu vou me arrepender? E ela esquece que da vida toda dela, os 15 anos, 20, 30, 40, 70 anos, ela pecou contra o próximo, ela mentiu, ela blasfemou o nome do Senhor, ela negou a Deus. Tudo isso é pecado. Ela cometeu fornicação, ela cometeu maldades com o seu semelhante. E entre tantas e outras coisas que também são pecados. Então a pessoa acha que só porque nunca roubou nem assaltou, nem nunca matou ninguém, que ela não precisa se arrepender. Todos nós precisamos nos arrepender, visto que herdamos a natureza pecaminosa de Adão e Eva. É como uma árvore nasce já cheio de erva daninha nela, e aí aquela erva daninha começa a atacar as folhas, começa a atacar o tronco. Quando nascem as frutas começam a ficar estragadas cedo, cedo. Mesmo até um pé de limão que é ácido, quando aquela planta chamada erva passarinho se aposta de um pé de limão, ele vai perdendo a força, os limões ficam miúdos, ficam mirrados, e a planta ela é tão
até alienígena mesmo, né? Uma planta sugadora da energia, porque aqueles cordões de erva de passarinho não só enrolam no tronco para sugar as vitaminas do tronco do pé de limão, de qualquer árvore, né? Mas se enrolam na própria fruta, sufocando a fruta, ou seja, o pé de limão, o pé de laranja, ele vai perdendo a força, as folhas vão amarelando. E então, assim também são as forças negativas. Mas sem perder o foco aqui, alienígenas são anjos ou demônios? Muita gente fala que eles são bonzinhos, mas na verdade eles são demônios, são principados e potestades a serviço de Satanás, usando a operação do engano, se transformando em luzes, para que as pessoas dizem que são OVNIs. Pela mentira do diabo, Satanás, eles estão trabalhando para fazer aparições de naves, discos voadores. Eles têm uma capacidade, sim, porque quando o Senhor colocou Lúcifer, o nome dele era Lúcifer, depois virou Satanás. Em Ezequiel 28, a palavra diz que ele era cheio de sabedoria. Olha só, cheio de sabedoria, ele sabia um monte de coisa que o Senhor ensinou para ele, né? Até então na pureza dele. Ele, ele, quando era um ser puro, não tinha cometido os pecados ainda contra o reino celestial, ele era um ser cheio de sabedoria. E ali, certamente, ele aprendeu muita coisa. Como manipular a água, manipular o vento, entre tantas coisas, né? Por isso que a gente vê furacões aí, a gente vê tanta coisa absurda, e a gente fica perguntando. Tem uma profecia em Ezequiel, capítulo 28, que diz profecia contra o rei de Tiro, que diz assim: E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, diz ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor, visto como se eleva o teu coração e diz, eu sou Deus e sobre a cadeira de Deus me assento no meio dos mares, sendo tu homem, não Deus. E estima o teu coração como se for o coração de Deus. Ele faz uma comparação a esse rei de Tiro com o diabo. Pelo orgulho que esse homem tinha, esse rei, essa soberba, né? E ele faz essa comparação do diabo, e isso aqui é uma profecia se referindo a Satanás também. E no versículo 1, 2 e 3 que eu li, mas seguindo no capítulo 28 ainda, só que no versículo 11, ainda a lamentação sobre o rei de Tiro, o profeta Ezequiel disse: Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz a ele: Assim diz o Senhor: Tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Só um ponto aqui. Aqui ele está fazendo também a alusão a Satanás, porque Satanás recebeu essas prerrogativas lá no reino celestial também. Recebeu sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. Quem estava no Éden? O diabo. Toda a pedra preciosa era a tua cobertura: a sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores, dos teus pífaros, estava em ti. No dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras, ele não é mais, o querubim ungido para proteger, ou seja, ele era uma espécie de um general da guarda lá real. Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci no Monte Santo de Deus. E ali estavas. No meio das pedras afogueadas tu andavas. Perfeito eras, ele não é mais, nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste. Pelo que te lancei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, e corrompeste a tua sabedoria, por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhe para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu, a ti, e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos que te veem. Todos que te contemplam entre os povos estão espantados de ti. Em grande espanto te tornaste, nunca mais será para sempre. Aqui está a resposta para os alienígenas: são anjos caídos ou demônios?
Então, Satanás, na sua arrogância, na sua presunção, na sua soberba, perdeu a bênção, perdeu a beleza, perdeu a santidade, se tornou um ser horrível, covarde e cruel, não quis se arrepender dos pecados, visto também que ele tinha conhecimento da verdade, muito mais do que qualquer ser humano da terra, na terra tem, preferiu seguir na sua maldade, alienando outros anjos, enfim, criou um motim no reino celestial, e ali ele conseguiu corromper a terça parte dos anjos do céu. E esses anjos perderam também a sua glória que Deus tinha colocado neles, a sua beleza, se tornaram demônios terríveis. E a ira deles é tão grande em destruir não é a árvore, não é a planta, não é o pássaro, é destruir a criação principal de Deus, que é o ser humano. São os homens, as pessoas que têm uma alma. A ira dele é muito grande. Já que a condenação dele já está determinada, então só resta ele tentar levar algumas almas com eles, algumas não, ou milhares de almas com ele. Para isso ele usa a estratégia, ainda a sabedoria que lhe restou, de usar a cultura, a arte, enfim, o esporte, a mídia, usar todo o conhecimento que ele tem. Não vamos subestimar o diabo, porque o diabo, humanamente falando, ele é muito mais inteligente do que qualquer político que esteja sentado numa cadeira lá. Por mais esperto que seja, ele sem Deus, ele é uma presa fácil para qualquer espírito maligno, qualquer principado e potestade. Ele é uma presa fácil para o diabo e seus anjos. E com isso eles pegam e usam essa estratégia. Vamos entrar no coração dos homens, fazer com que eles criem filmes, vamos aliená-los na mente, vamos trabalhar na mente deles, para eles criarem filmes falando sobre viagens espaciais, sobre seres marcianos, seres de outra dimensão. E assim o homem vai criando literatura, criando um pensamento, uma virtude nesse sentido. E sabemos que os demônios, como está escrito em Efésios 6, a palavra diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades, contra as forças espirituais da maldade nos lugares celestiais. É exatamente contra esses seres malditos. Então, está em Efésios, deixa eu procurar aqui. Efésios, estou com a Bíblia aqui, procurando aqui o capítulo. Espera que eu vou achar o capítulo. Coríntios, Gálatas, Efésios. Atos Romanos, Coríntios. Já achei. Fala sobre a armadura de Deus. E aqui fala sobre o que a gente tem que fazer para se proteger contra esses seres malignos. A armadura de Deus, capítulo 6, versículo 10. No demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do teu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Aqui fala toda a armadura, jejum, oração, clamor, mas também aqui também a gente tem que incluir também conhecimento também, porque conhecimento não ocupa espaço na cabeça. Quando a gente lê, a gente se informa, a gente coloca na balança as informações, filtra as informações, lê a palavra, busca. Todo tipo de armadura, todo tipo de conhecimento que você puder ter, bom, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Ou seja, são espíritos imundos, imundíssimos mesmo, podres, nojentos. E eles estão nas regiões celestiais, ou seja, pelo céu, pela terra, eles estão em todos os lugares. E usando esse engano de luzes, de OVNIs, de aparições, para enganar as pessoas. E eles são príncipes, são potestades, ou seja, são querubins, eles são anjos, serafins, arcanjos, seres infernais, hostes espirituais das maldades.
são os espíritos dominadores, aqueles que dominam uma pessoa no crime, aquele que domina uma pessoa na mendigância, aquele que entra no coração de um homem, não para colocar ele como mendigo, mas para colocar ele lá no planalto, para fazer ruindade com as pessoas, para se tornar uma pessoa corrupta até a alma. Aquele que entra no coração de um homem para levar ele para o tráfico de drogas até ele morrer sem Cristo. É aquela hoste da maldade, espírito dominador, aquele que entra numa mulher para fazer ela se tornar uma prostituta, para fazer um homem entrar numa vida de promiscuidade, para cegar as pessoas com todo tipo de anomalia fora do que é o normal humano. Então, para causar toda essa desgraça na terra, para ensinar um homem a ser corrupto, a ser covarde, a fazer maldade com o teu próximo, a tirar a vida do teu próximo. Essas pessoas, elas estão possuídas por esses seres. Lógico que a parte da justiça na terra tem que ser cumprida. Se a pessoa cometeu um crime, ela tem que pagar. Pagar o suficiente, coisa que não acontece, na maioria das vezes não acontece, principalmente que aquele que cometeu o crime ou os crimes for rico. Mas vamos deixar isso para outro vídeo. O assunto aqui é o engano. A pergunta é: alienígenas são anjos ou demônios? Então, à luz da palavra, Efésios 6, nós sabemos que eles são demônios, disfarçados de seres celestiais. Alguns estudiosos da ufologia dizem que eles são seres tridimensionais. Sim, eles são seres tridimensionais. Eles não têm corpos, mas eles precisam de corpos para se expressar na Terra. São seres espirituais, anjos expulsos do reino celestial pela rebeldia, pela maldade e pelo pecado, sem arrependimento. Então, esse é o assunto de hoje. Se você gostou desse vídeo, dê seu like, faça seu comentário aí embaixo. O que você acha? Faça a sua sugestão, deixe a sua sugestão aí, dê seu like, compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que a gente possa explanar mais desses assuntos aí. Então, obrigado pela participação, obrigado por você estar comigo nesse vídeo. Até o próximo vídeo.